momentos na vida que o espelho, ele para de refletir só o que há de fora. Ele começa a refletir o que há de dentro. Ele começa a refletir o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente esconde por medo. E hoje, a nossa convidada, nós vamos conversar sobre autoconhecimento, nós vamos conversar sobre sexualidade, a gente vai conversar também sobre ansiedade, depressão. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho Maeli Silva. Oi, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por eu estar aqui, por me convidar para estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite. Eu já vi que você é uma pessoa que trouxe aí uma luz aqui nesse momento. Eu tô ansiosa pra gente conversar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Eu quero saber um pouco de você. Quero que você fique à vontade pra falar o que você veio pra falar, tá? E quero conversar com você e começar conversando sobre a sua sexualidade. Quando foi que você começou aí a descobrir, né, o seu modo de expressar, de viver na sexualidade? Bom, acredito que assim, eu sempre fui aquela criança diferente. Já começou ali. A minha família é muito conservadora, uma família que está ali dentro do conservadorismo. Uhum. E, de repente, uma criança que pensa totalmente diferente já mostra os seus pensamentos diferentes. Então, assim, para mim foram etapas até chegar mesmo a entender o que era a minha sexualidade. Então, assim, foi etapas devagarzinho. Mas, assim, desde crianças já havia sinais. Né? Você é filha única, sim? Não, eu sou a mais velha. Mais velha. A mais velha de parte de pai e de parte de mãe. Uhum. Você já gostava de se vestir diferente? Como é, assim? Nossa, eu não tinha muita vaidade quando eu era mais nova. Não tinha muita vaidade. Aí eu tive que aprender a ter, porque me zoavam muito. Certo. Eu acho que a gente é criança, né? Uhum. Criança anda ali com roupa de boa e tal, mas daí tem a mãe. Sim. É o vestidinho aqui, nossa, o vestidinho ali. Minha mãe, ela sempre quis a princesinha, né? Então, tipo assim, ela sempre colocava muito vestido e tal. Tipo assim, pra mim, eu só tava curtindo, só queria ser criança. Sim. Eu tava curtindo, nem ligava muito pelo que vestia. Isso começou a dar um pouquinho de problema mais na adolescência. Porque eu já não me sentia à vontade com vestidos, saias, com algo assim. E o pior, eu não tinha nem estrutura pra andar com algo assim. Tanto que o meu apelido de escola era Mano de Saia. Né? Mano de Saia. Exatamente. Que da hora. Por conta disso. Eu odiava, né? Olha, eu fazendo bullying, né? Não, mas eu dava risada. Hoje eu dou risada. Mas assim, eu odiava, era né? Moleca, né? Moleca, sim, né? Totalmente, totalmente. Então, tipo assim, ali tava todos os sinais. Não gostava de brincar de casinha, essas coisas assim. Na época nossa era fazer arroz, brincar de boneca. Não, se fosse pra brincar de casinha, eu era o homem da situação. Eu era o pai. Ou a filha mais velha que viajava, que tinha ali o seu momento livre, que era... Quando vinha com a Barbie, a gente tinha que ter um Ken, aquela... Não, eu era daquelas que juntava as Barbies. Tá certo. Então tava ali todos os sinais. Só que, tipo, lógico, eu sou a primeira lésbica da minha família. Sim. Então, assim, até eu entender o que era tudo isso, levou muito tempo. Então, assim, pra isso acontecer, eu fui casada, inclusive eu tenho uma filha. Foi casada por tempo? Por tempo. Acho que pra mim é muito tempo, 4 anos. Sim, então, sim. tipo assim, pra mim foi muito tempo. E tenho uma filha desse relacionamento. Você foi casada, mas você já tinha ficado com meninas antes do casamento? Então, aos 9 anos de idade, meu primeiro beijo foi com menina. Sei. Né? Só que aí, aquela questão, não pode ser errado, papapá, então tá. Então, assim, pra eu ter que me envolver com menino, sempre foi tipo assim... Todas as meninas falam que é legal. Então, deixa eu ver como é que é. E eu não sentia nada do que as meninas falavam. Só que assim, eu tinha vergonha de falar. Como que você vai falar pra alguém, suas amigas, pras amigas, ali, né? Que aí, eu não gosto dos beijos dos meninos. Eu não gosto de menino perto de mim. Eu não gosto disso. Era difícil. Né? Tanto que, tipo assim, quando chegou aquela questão daqueles namorinhos... Sabe aqueles namorinhos de pegar na mão? Ah, tu tô namorando e tal? Pra mim só foi interessante porque eu descobri que as meninas faziam os meninos fazer um monte de coisa por elas. Eu falei, então eu vou ter um escravo. Mais ou menos assim. Naquela cabeça de criança. Então se eu tiver um namorado, ele vai me pegar água, ele vai me pegar comida e vai fazer um agrado pra mim. Aí eu falava que tava namorando, mas aquele negocinho de mesmo pegar na mão, nada muito sério.
E só pra ter as coisas, os benefícios. Sim, nossa, você foi muito inteligente, cara. Sim, mas assim, e aí, tipo, aos ouvidos da família, por isso que foi um pouco difícil essa questão de entendimento de familiar, porque aos ouvidos, nossa, namoradeira, tal, mal sabia, que era por causa que eu queria escravos. Não tinha nada a ver com sentimentos e nem nada assim. E aí, quando foi ali mais pra adolescência, eu sempre tive mais interesse e achei mais bonita meninas. E eu não sentia que do jeito que as meninas falavam de menino, assim, pra mim era muito estranho. Muito estranho. Mas mesmo assim, fui lá, tentei namorar, tive meus relacionamentos. E aí eu tive que fingir nos meus relacionamentos que eu gostava. Inclusive, era muito, assim... Pra se enquadrar, Pra né? se enquadrar. Então, era muito difícil, tanto pra mim, e eu acredito que em algum momento alguém deve ter notado que, tipo assim, pô, ela é estranha, né? Por conta que não era tão simples. Então, tudo bem. Desde então, tive ali o casamento, casei, tive a minha filha. Foi um casamento muito ruim. É um casamento de muitas agressividades, de muita tensão. Uma pessoa super pesada, uma pessoa que chegava estressada do serviço, quebrava a casa, desse nível. Nossa. Então, foi muito, muito difícil. E quando eu comecei a ver isso, minha filha pequena, eu falei assim, não, eu não vou deixar minha filha viver... Não é essa vida que eu quero pra minha filha. Eu não vou deixar ela viver aqui. Foi aonde eu peguei e pedi ajuda pro meu pai, peguei minha filha e fui embora pra casa do meu pai. Pra se separar. E nessa separação teve muitas perseguições, teve boletim pra pedir afastamento da pessoa. Então, foi todo um processo muito difícil mesmo. E aí, também, se sustentar e sustentar uma criança. Porque aí começou também outra luta. Então, tipo assim... Por muito tempo eu vivi muito nesse automático de que eu tinha que me envolver com homem. Homens. Porque, assim, se eu fosse mexer com aquilo, com tudo que estava acontecendo na minha vida, não dava. Eu tinha que me concentrar em, tipo, trazer o sustento para minha filha, não deixar faltar nada para ela, né? Você falou que você veio de São Paulo? Isso, Guarulhos. E esse relacionamento foi lá? Isso, foi lá. Graças a Deus. E depois você voltou pra casa dos seus pais. E aí, teve resistência de querer que você voltasse? Acho que não, porque era violento. Então, Juro que se fosse bonzinho, talvez, Mas né? aí que tá. Por um lado, não houve tanta resistência, né? Porque nessa parte meus pais são separados. Então, nessa parte, o meu pai que estava mais perto de mim. Minha mãe tava... Acho que já tinha vindo pra Avaré, já. E... Aí era aquela questão, mas o que tá acontecendo? Parecia que tava tudo bem. Porque, assim, eu nunca fui o tipo de pessoa que trazia problema pra dentro da minha casa. Pra casa dos meus pais. Eu não gostava disso. Ao contrário. O que eu tinha que resolver, eu resolvia fora. E aí, mas tava tudo bem, não tava. E eu tinha vergonha de falar pro meu pai o que acontecia. Então, tipo assim, eu não falei muitas coisas. Eu falei, pai, não dá certo, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí ele, vê se você toma juízo, vê se você não vai se envolver com um monte de pessoas, que não sei o quê, e aquela bronca de pai e tal, papapá. Eu falei assim, olha, pai, não dá pra ficar nesse relacionamento, eu não tô feliz. E eu não quis falar muito pro meu pai, por quê? Meu pai, ele tem um gênio forte. Sim. Meu medo, e eu tinha mais 3 irmãos, e nessa época eles eram mais novos. Meu medo era meu pai perder a cabeça. Como assim? Não, perder a cabeça e dar uma briga maior e causar uma confusão maior. Sim. Então, tipo, o meu pai soube depois de tudo que aconteceu. Mas na sim. época... De brigar Isso. com eles e tudo Porque, mais. assim, porque Nossa, os dois eram esquentados. Você teve que aguentar Isso. bastante coisa ali em silêncio, né? Sim. É. Porque os dois eram esquentados. Meu pai, hoje ele é mais calmo, mas na época ele era mais novo. Então, tipo, ele tinha uma personalidade forte. O meu ex-marido tinha uma personalidade extremamente forte. Tem até hoje uma personalidade forte. Então, ia dar uma briga muito grande. Então, tipo, eu evitei trazer a questão. Então, tipo, aos pouquinhos eu fui trazendo depois de muito tempo pra ele e tal. Mas eu não falo muito sobre esses assuntos. Como eu falei, eu não gosto de trazer os problemas pros meus pais. Eu acho que, sei lá, na minha cabeça não é necessário. E depois que você passou por isso, você conseguiu assumir? Como foi? Ou ficou um tempo ainda? Porque até então eu não tive tempo pra entender Você tava do que com uma eu filha gostava. pequena também. Não. Porque assim, eu tinha que fazer o quê? Sustentar minha criança. Eu tinha que correr atrás do ganha-pão. Sim. E o que era automático? Que eu sempre ouvi desde pequena. Mulher fica com o homem. E mulher, quando está com o homem, tem que agradar o homem. Submissão, né? Exatamente. Não totalmente. Por um lado tinha a parte de submissão, outro lado não tão submisso. Mas, vamos lá a outra questão. Chegou ali que eu vim pra Avaré, né? Pra mesmo conseguir um emprego. O foco foi para um emprego. Porque, assim, você está numa cidade grande, onde todo mundo está atrás de emprego, você fica 3 anos para conseguir serviço de 6 meses atrás de emprego. E só em bico.
E como que você sustenta uma criança? É. E aí, na época, minha mãe já estava aqui. Minha mãe falou assim, olha, aqui é melhor para serviço, você sempre foi trabalhadora, vem para cá, você procura alguma coisa, a gente vê, creche, tudo mais, pra sua menina. E aí foi onde eu vim. Sim. Aí, quando eu vim pra cá, beleza, eu fui atrás de serviço, toda essa questão. Então, tipo, eu fiquei muito no automático. Quando eu fui perceber essa questão, foi na onde eu falei assim, o que eu gosto? Por que eu tô assim? Porque eu escutava as mulheres conversando entre si. Nossa, porque foi isso? Ai, que delícia de não sei o que. Aí eu tive orgasmo. Eu falei, puta, que porra que é isso? Caramba, desculpa dar risada. Tô Não, nervosa, dar risada de pode nervosa. Não tem problema. Porque Cara, realmente é um que fato bom, de tipo, é. porra. Aí, não, porque é bom que não sei o que. Eu falei, tá. O que é isso? Aí foi onde eu conheci o sexy shop em si. Comecei a usar produtos porque as mulheres falavam que era bom. Sim. Realmente, os produtos são ótimos, mas você usar com quem você não Tem, não né? tem Química, nem nada, não vai adiantar em nada, né? Não. Vai adiantar em nada. Aí o que eu acho que era mais complicado pra mim, que sempre quando acabava, e eu não tinha ninguém pra conversar sobre isso, e era muito estranho você falar sobre isso pra mim, na minha cabeça. Como que eu vou falar pra alguém? Que toda vez que eu tinha relação com um homem, me dava uma angústia, uma Meu dor, Deus. uma revolta, uma vontade de chorar. É como se fosse... eu acho que a gente se deixa estrupar. Eu penso nisso, sabe? Você Porque sabe quando que eu... antes, desculpa cortar assim, Não, mas imagina. eu pra me assumir, eu me assumi ali com 16 anos. Mas antes, eu fiquei com muito homem. Porque eu queria sentir. Sim. E aí, então, eu fiquei com bastante homens, né? E eu não sentia nada mesmo, né? E aí, cada vez mais eu queria sentir. Eu falei, mas eu vou ter que sentir, né? E acabei ficando com bastante e tal. Então, aí depois passa um tempo, fala, meu, o que eu fiz, né? E depois, quando a gente começa a amadurecer, começa a ter o caminho do autodescoberta espiritual, a gente sabe que o nosso corpo é nosso templo. E não é todo mundo que pode tocá-lo, né? Exatamente. Você fala, mano, o que eu fiz? Eu me deixei estrupar, né, mano? Mas é isso mesmo que eu penso, né? Essa questão do estrupo é muito louco, porque, assim, foi aonde que virou a chave. Sim. Foi aonde virou a chave, essa questão. Quando eu vi um relato, eu tava lendo um relato de uma menina que foi estuprada. As sensações que ela relatava eram as sensações que eu sentia. Do vazio ali, da angústia. Aí eu falei assim, cara, isso não é normal. E só que aí, até então, o que acontece? Eu tive um relacionamento com um cara bem mais velho, que ele era mais liberal. Então, nosso relacionamento era muito mais liberal. E aí, foi a única pessoa que eu tive coragem de falar pra ele. Eu falei assim, eu tenho vontade de ficar com uma mulher. Eu acho mulher lindo. Eu morro de vontade de ficar com uma mulher. Ele, tá bom. O que você acha de a gente trazer pro relacionamento? Eu, tudo bem. Você não vai ter ciúmes? Eu não. Né? Eu só quero uma mulher. E aí, foi onde trouxe e tal, e foi onde eu tive ali o contato com uma mulher. E nessa situação foi muito engraçado, que eu acho que ele percebeu primeiro sobre a minha sexualidade do que eu. Que teve um momento que ele parou da situação ali e ficou assistindo a situação ali. Depois eu falei... Pô, mas você é maior que eu, aquela... Mais ou menos isso. E aí depois que eu tava lá me divertindo, eu me toquei que ele tinha parado e tava só observando. Eu parei assim, eu falei, tá tudo bem? Você tá com ciúmes de alguma coisa? Ele falou, não, só me faz... Tira uma dúvida. A primeira vez que você fica com mulher? Eu falei, Aí ele, tá. Então, tipo, ali ele sacou antes do que eu sobre essa questão da minha sexualidade. Aí, e nisso, mas aí já começou que você é uma pessoa não monogâmica, né? Sim. E aí você descobriu que você gostava de mulher nesse relacionamento, que já foi um relacionamento... Não monogâmico. Não monogâmico. Isso. E eu queria que você contasse um pouco, mas foi assim já? De primeira, já ficou com uma mulher e já ficou não monogâmica ou não? Teve um... Não. Como é a relação... Eu queria saber um pouco de monogamia. Eu queria saber. Eu não vivo. Eu tenho um relacionamento, né, fechado, tudo monogâmico. mais. Monogâmico, isso. Porque, assim, eu acho que eu consigo administrar melhor assim. Porque eu sou meio loucona na cabeça. Eu falei, mas eu acho interessante. Tenho amigos que estão conhecendo e eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, né? as pessoas, elas confundem muito a não monogamia com libertinagem. Ou falta de compromisso também, Exatamente. né? Mas ao contrário, para você ter um relacionamento não monogâmico, tem que ter você uma boa tem cabeça. que ter compromisso, boa cabeça, você vai bater de frente com seus monstros, que é os ciúmes, que você acha que a pessoa que não é monogâmica não tem ciúmes? Não é assim que funciona, não é tão assim. simples. Porque não tem Existe como apagar algumas coisas que já estão na gente, né?
Sim. E existe o ciúmes. E tá tudo bem. O que não pode ocorrer dentro da não monogamia? Se você não tiver conversa abertamente com os seus afetos, que a gente fala, tá? Não é, tipo, como se fosse parceiros, Eu acho que né? é a sinceridade de Sim, conversar, conversar né? tudo. A verdade, né? Verdade, exatamente. Porque temos o pensamento também, E você né? sabe que também tem traição dentro da não monogamia? Eu de não falar? Existem traições dentro da não monogamia. Você sabe o que é? Por exemplo, você está num relacionamento não monogâmico. Sim. E qual que é o... Pra você entrar nesse relacionamento, vocês têm que sentar e conversar. É assim que funciona. Sim. Igual como se fosse um contrato de negócio. Exato. É literalmente dessa forma. Que você vai ter que falar. Falar assim, olha, pra mim, meu limite é esse. Tal coisa não dá certo pra mim. Isso, isso e isso. Dentro daquilo que foi programado, por exemplo, eu tô dentro de um relacionamento com uma moça. E Cada relacionamento é de um jeito. Um Isso. contrato, vamos Um assim contrato, dizer. Uhum. isso. E essa moça, ela falou assim, olha, eu não quero saber, por mais que nós não somos monogâmicas, pra mim vai afetar muito a questão de ciúmes se eu souber com quem que você se relaciona. Eu não quero saber quem você relaciona. Então, eu não quero que você me conte. Ela os falou outros pra afetos. você? Ela falou ou você falou? Desculpa. Não, eu já tive um afeto dessa forma. Tá. Não fala pra mim com quem que você terminou de sair, com quem você sai, com quem você deixa de sair. Eu não quero saber. Você é livre, eu não quero saber. Porém, quando você estiver comigo, eu quero que você esteja comigo. Esse também é um fato muito importante. Quando você tá com aquele afeto, você está com aquele afeto. Não dá pra você ficar com ele, tipo, mandando mensagem pro terceiro, pro quarto. Né? Lógico, né? Mas cada um. Mas, assim, tem que ter um acordo. E o que seria traição dentro? Um exemplo. Dentro desse acordo, o nosso combinado é não se envolver com ninguém da família. Tipo, você pode se envolver com qualquer pessoa, menos pessoas da minha família, um exemplo. Aí você vai lá e você se envolve. Isso é uma traição. Quebrou o contrato Quebrou ali, o contrato. Então, isso é traição. Então, existe também traição na não monogamia. Porém, entretanto, vamos lá. Não é uma bagunça, tá? Lógico, para cada pessoa é cada pessoa. A pessoa não ter caráter não tem nada a ver com não monogamia, tá? Porque, assim... Eu, por exemplo, vou falar mais de mim porque... Eu acho que vocês são mais equilibrados que eu. Eu vou falar mais de mim, porque, assim, a não monogamia é muito particular para cada pessoa. Mas, então, eu vou falar mais como que é para mim essa experiência. Quero saber. Então, assim, eu não sou uma pessoa que... Não é qualquer pessoa que eu me envolvo. Por mais que eu tenha a liberdade de me envolver com qualquer pessoa. Tem que ter aquela questão da química, tem que ter... Eu acho que, para mim, primeiro é o tesão mental, né? Se não tiver o tesão mental, aquela questão de ter aquelas conversas malucas, aquelas conversas de você falar sobre astro, daqui a pouco tá falando sobre religião, daqui a pouco tá falando sobre, nossa, como que o tempo tá. Então, assim, se não tiver essa conexão de conversa mental, aquele tesão mental, esquece. Não dá. Primeiro é esse. Depois, sim, tem que ter atração, toda aquela questão. Então, existe ali uma questão uma conexão, né? Isso, conexão. E, infelizmente, hoje a gente tá num mundo onde pessoas são muito rasas. As pessoas não sabem conversar hoje em dia. As pessoas não querem se encontrar no tete-a-tete, quer ficar só no celular, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter tudo isso, tem que ter toda aquela situação pra gerar um afeto, um sentimento, pra gerar um relacionamento dentro mesmo da não monogamia. Mas isso não quer dizer que, tipo assim, cada semana você tá com uma pessoa, cada dia você tá com uma pessoa. Porque isso já é uma questão mais de caráter, de sua escolha, de você querer ficar com um monte de pessoas. Se você quiser, se faz bem pra você, tudo bem, vai em frente. Mas, assim, no meu caso, não tem nada a ver com monogamia, não tem nada a ver com o fato... comigo, né? Tipo, comigo já é um pouquinho mais embaçado. Eu tenho que ter um pouquinho mais aquela conexão, se não tiver, não vai. Ou, às vezes, se a pessoa falar... Eu tenho um grande problema, dependendo, eu tenho as palavras-chave. Se a pessoa falar qualquer coisa que remete a uma questão muito encraquelada, sabe? Tipo assim, aquela questão social, presa, aquela fechada, de preconceito. Eu que acabei de falar fechada. Nossa, pra mim, eu me broxo. Não vai. Mas a gente tem que ter muita paciência também, porque a gente tá aprendendo também. A gente tá aprendendo. E, realmente, nós temos muitas falas ainda que a gente precisa desencracolar, como fala, né? E aí, nesse caso, eu acho que a dificuldade seria os ciúmes mesmo, né? Porque é mais uma relação de não posse da pessoa, né? Que eu tenho uma companheira, né? Uma companheira de vida, eu falo, né? Que a gente tá há tempo, né? Mas eu acho bonito, né? Porque daí ela não seria minha posse, né? Ela poderia, né? Mas é algo que daí eu não conseguiria mesmo, assim, né? Não falei, porque eu também
já fui uma pessoa, assim, antes solteira, com várias ideias, né? Mas a gente tem um filho, tem uma família ali. E eu falei, tá tudo certinho aqui, né? É aquele conforto. Mas tudo pode acontecer também, né? Porque eu também, né? Mas enfim, né? Mas existe aquela questão de, tipo assim, quando você não é também monogâmico, isso é muito estampado. Porque quando eu tava tentando relacionamentos monogâmicos, eu me sentia muito sufocada. Mesmo se fosse um relacionamento tranquilo e bom. Aquele formato me fazia me sentir sufocada. Então, tipo, você tem ali, tudo mostra, né, qual que é a sua essência. Tem gente que tem essa essência, tem gente que não tem essa essência, tá tudo bem. E como lidar com uma terceira pessoa? Por exemplo, vamos supor que nós somos um casal, tivemos uma conexão, mas chega uma terceira pessoa que ela não tem a mesma conexão com você, mas ela tem comigo. Aí como lidar, sabe? Nesse caso, você está falando do poliamor. É um outro patamar. É quando a terceira pessoa se envolve com as duas. Nesse caso da não monogamia, não necessariamente você precisa colocar a terceira pessoa para se envolver com as duas. A terceira pessoa pode sim, por exemplo, nós estamos num relacionamento e eu tenho uma outra namorada. Vou colocar nomes aleatórios, tá? Sim. Aí tem a Ana, que é minha namorada, e tem a Carla, que é a sua outra namorada. Só que a Carla não se envolve comigo e a Ana não se envolve com você. Entendeu? Aí, por exemplo, nós temos o nosso combinado. Nós vamos se ver hoje. Então, hoje eu não marco nada com a Ana. Porque hoje é meu dia com você. E você não marca nada com Carla. Entendeu? É mais ou menos assim. Sim. Pra você entender. E já o poliamor, ele já inclui uma pessoa para se relacionar junto. Então, o poli também pode ser monogâmico, de certa forma. Porque o poli você pode aceitar só essa pessoa, mas nenhuma outra. Eu já vivenciei um poli também. Já tive um poli. São vários patamares aqui, né? Eu já tive um poli também. Mas qual foi a sua maior dificuldade? Porque, por mais que você é uma pessoa não monogâmica, mas acontece que você também sempre foi cabeça aberta? Não, sempre teve aí. Tinha algumas coisas pra mudar. Então, qual é a sua maior dificuldade nesse novo mundo de se relacionar? Que você lembra, assim, que fala, nossa, peraí, aqui tá pegando em mim. Que é umas coisas que é o ciúme e tudo mais, né? Eu acho que, assim, de forma mais geral, é a questão social que é colocada na nossa cabeça desde quando a gente nasce. Condicionados, né? Isso. E aí, qual foi o monstro que mais te pegou? É um que você foi difícil? Contexto, assim, tipo, depende de relação pra relação. Teve relação que foi os ciúmes pra mim. Eu falei assim, pô, por que eu tô com ciúmes dessa pessoa, sendo que nós conversamos, sendo que já é o combinado e sendo que tá todo mundo livre? Aí eu entendi que o meu ciúmes era insegurança minha. Não era culpa do terceiro. Era uma segurança minha, daquela questão de posse. Porque, infelizmente, é uma questão que é muito colocada dentro dos relacionamentos monogâmicos. É posse, é meu. É isso mesmo. Entendeu? Então, quando você não tem essa questão da posse, é aí que pega. Tá? Aí, isso daí também é uma dificuldade muito grande. E eu acho que, assim, acredito que pra maioria das pessoas que não é monogâmica também, quem também a questão dos ciúmes é o mais difícil. Né? Mas é aquela questão, você tem que trabalhar muito com o seu eu sou. Entender quem você é, ter o seu amor próprio, porque isso é muito fundamental. Quem não se ama é incapaz de amar qualquer pessoa. Isso daí é fato. Quem não se ama, não ama ninguém. E aí eu confesso que eu já me amei mais. Mas a dificuldade desse mundo, né? Que eu não quero nem culpar, né? Mas a gente vive num mundo capitalista, num mundo que a gente tá cheio de ansiedade, cheio de depressão, cheio de muitas coisas. E aí eu acabo, em vez de chegar em casa, talvez me cuidar, né? Vou deitar, vou descansar, né? Então, essa pegada... Mas eu entendo disso, sabe? Eu falo, eu preciso me amar mais. Porque quando a gente se ama, quando a gente se cuida, tudo fica de boa, né, mano? Mas é aí que tá. Existe você se amar e existe também o se cuidar. São duas coisas diferentes. Porque muitas vezes a correria faz com que você não consiga se cuidar tanto como você gostaria, mas você se ama. A ponto, o que seria o amor próprio? A ponto de você saber, aqui não dá pra mim, eu vou sair fora porque isso aqui vai me estragar. Sim. A pessoa te trata
que nem uma merda. É. E você continua porque, tipo, ai, que por medo de perder a pessoa. Isso daí é falta de amor Não, próprio. É verdade. Então, assim, são diferentes. Tem casos, porque assim, eu também não vivo numa correria danada. Tem vezes que eu não consigo muito me cuidar, não, do jeito que eu gostaria de cuidar. Mas você tem razão, e acontece. É verdade. Né? Acontece. É. E fala assim, pra mim que você falou que teve depressão, foi um processo muito difícil, mas aí a ansiedade também, né? Sim. Mas em que momento que foi isso? Que você teve essa depressão? Em que momento que você conseguiu sair dela? O que te ajudou, né? Começou em 2019, essa situação Bem no Covid mesmo, bem né? assim, tipo, um pouquinho antes de estourar o Covid. Uhum. Então, tipo assim... Já tava sentindo ali, né? A minha questão, acredito que, assim, hoje, entendendo, né, com terapias, com muitas busca de conhecimento e tudo mais, eu consigo entender que foi muito essa questão do viver automático. Eu vivi muito no automático do que a sociedade em si mostrava. Então, eu esqueci muito de me deixar... comecei a me deixar muito de lado. Esqueci de me cuidar. Esqueci de me entender. Eu não sabia quem eu era. Então, assim, teve um momento que eu olhei assim e falei assim, a minha vida é só trabalhar? A minha vida é só viver isso aqui? Só sobreviver? Só sobreviver? Quem eu sou? Uhum. E, tipo, sabe o que é o pior? Que, assim, que foi muito difícil? É que eu tava tendo várias crises, minha filha ainda pequena, e eu tendo que segurar. Eu falei assim, cara, ela não pode ver essa situação. Ela não pode me ver desse jeito. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu surtando, eu não aguentando mais viver viver a minha vida. Porque eu olhava pra mim, eu não me via. E a gente se cobra, porque a gente sabe como uma criança... Eu também tenho um filho, né? E como eu também tive uns processos, né? E ele é pequenininho. Eu lembro que eu tive um processo... Quando ele tinha uns 3 meses, eu também tive um processo bem difícil também. Que tava desempregado, todas essas questões, assim. E eu falei, mano, como é que eu consigo ter depressão com essa beleza aqui? Tem nem tempo, né? tipo isso. E aí a gente se cobra mais ainda, né? E aí você... E foi muito difícil, porque eu me olhava no espelho e eu não me via. Isso foi muito, 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 muito difícil. Eu não me enxergava eu. Eu falava assim, quem que eu sou? Eu não conseguia me ver ali. E, além de tudo isso... aquele monte de situação. Não podia deixar as coisas de casa acabar, as coisas da minha filha faltar. Eu precisava correr atrás, só que eu não aguentava nem ir trabalhar. Eu não aguentava ir trabalhar. Para mim, era um terror ir trabalhar. E quando eu pensava em ir trabalhar, me dava mais desespero, angústia, eu começava a chorar e não conseguia parar. E eu sempre fui uma pessoa muito casca-grossa, assim, antigamente, principalmente. Depois eu aprendi a ser mais mole. Hoje eu sou uma manteiga derretida. Mas eu era muito casca-grossa, tipo, não chorava por nada na frente de ninguém. E eu comecei a ter crise de choro e não consegui parar mais. Nossa. Por conta da depressão, da ansiedade, por conta de tudo isso. E aí... acho que caiu tudo de uma vez ali, né? A ficha caiu de tudo que você segurou ali, né? Sim. Né? E aí foi muito difícil. E quando eu chegava no serviço, e tinha as cobranças do trabalho, eu começava a entrar em crise, eu entrava dentro do banheiro e não conseguia sair de dentro do banheiro, começava a chorar. Eu acho que o pior de tudo é você ver todo mundo achar que é brincadeira. Ela tá fingindo pra não trabalhar. Ela tá fazendo graça pra não trabalhar. E não, eu realmente não aguentava. Eu queria conseguir parar de chorar, eu não conseguia. E às vezes eu olhava assim pra todo mundo, ver as pessoas olhando pra mim, eu me incomodava, eu queria só enfiar num buraco e desaparecer. E aí começou aquela questão, minha vida não fazia sentido pra mim. Eu não sabia o porquê que eu tava viva. E aí foi muito difícil, foi onde eu tive várias tentativas de tirar minha própria vida. Só que antes de dar os surtos maiores, aí começou o Covid. Aí, pra eu tirar minha filha desse caos que eu estava, eu falei com meu pai, que mora em Guarulhos, eu falei, pai, como tá na época de Covid, eu tô tendo que trabalhar ainda, porque eu não posso parar, eu trabalhava no mercado. E eu quero proteger ela, mas não foi pra isso, foi pra tirar ela daquela situação que eu tava vendo que eu tava pirando. Eu não queria que ela sentisse. Nossa. Aí eu falei assim, não dá pra ela, como ela tá estudando por áudio, como que é, vídeo, né? Esqueci como que é, aula em vídeo, né? Videoaula. Isso, videoaula, isso. Ela tá estudando em videoaula. E ela pode ficar um tempo aí com vocês, que eu acho que como a minha madrasta é uma maravilhosa, né? Amo ela de paixão, ela tem minha filha como se fosse dela também. E ela, como ela fica sempre em casa, ela não poderia ficar com a Sô, né? Que não sei o quê. Ela não, pode mandar pra cá, a gente ama essa menina. E realmente, eles amam minha filha, né?
e acolheu tal. Aí eu falei assim, pô, ufa, tirei minha filha do meu caos. Nossa. Protegi ela. Nossa. Só que enquanto ela estava protegida lá, eu estava tentando me matar o tempo todo. Toda vez que eu tinha oportunidade e quando conturbava demais a minha mente, eu tentava. E as pessoas que eram amigos, aí você vai vendo que você não tem amigo, aí você vai vendo que você não tem ninguém. Quem estava dentro de relacionamento comigo me abandonou. Foi um processo que eu passei sozinha. E você tentou de qual forma? Remédios? Foi muito remédio mesmo. A maioria foi remédio e outra foi tentar me jogar na ponte. Nossa. Esse daí, tipo, literalmente eu falo... Nesse dia eu tenho certeza que a espiritualidade me segurou. Porque, tipo, literalmente eu me jogava, o meu corpo não ia. Como se tivesse alguém me puxando, eu tava sozinha. Sim. Não tinha ninguém. Uhum. Eu poderia muito bem me matar. Sim. Então, tipo, foi muito, muito forte. Ah, e outra vez foi, tipo, eu encarcando uma faca e não cortando. É outra situação que eu falei assim, cara, foi muita espiritualidade ali, porque a faca tinha acabado de ter um churrasco. Tava cortando carne. Cortando tudo ali. Cortando tudo, e eu não conseguia me cortar, porque eu ia me cortar mesmo, me rasgar. Então foi muito difícil, foi sensações e situações difíceis. Foi a pior escuridão da minha vida. E o pior é você não sentir ninguém ali. Porque, infelizmente, a verdade é que cada um tá cuidando do seu. E quando te ver na necessidade, vira as costas. É muito difícil. Eu acho que, assim, eu pude contar com 2 pessoas naquela época. Só. Foram as 2 pessoas que me ajudaram o máximo que pôde. Né? Que foi o meu amigo Lê, que eu amo demais, e uma outra pessoa também. Manda um beijo pra ele. Beijo, Lê. Foi uma pessoa que me ajudou muito nessa trajetória. Foi muito difícil. Quando a gente tá num processo profundo de autoconhecimento, a gente passa sozinho mesmo, né? Uhum. A gente consegue... eu acho que deve ser os cortes mesmo da espiritualidade, né? Ela vem cortando mesmo, ela vem cortando as pessoas, vem mostrando as máscaras que caem, até dentro da própria família, né? Tem caso, o meu caso Sim, sim. E aí... Só que é difícil, né? De a gente aceitar isso, porque a gente quer, a gente pensa que a gente tem aí, claro que a gente tem o nosso lado sombra, que nós somos dualidade, mas nós temos a nossa luz, e eu tenho certeza, assim, com a conexão que a gente tem aqui, eu quero viver em paz, quero viver, mas as pessoas não são, as pessoas não torcem. Infelizmente, as pessoas não torcem pela gente como a gente torceria por elas também, né? E aí a gente tem que lidar com esses cortes e tem que aceitar, né? Sim. E a vida começa a fluir quando acontecem esses cortes, né? Eu acredito que você teve que aceitar algumas coisas e aí você teve que seguir em frente, Sim. né? E aí você tá aqui, né? Do jeito que tá. Nessa época que aconteceu tudo isso, eu já tinha entendido na minha cabeça que eu era bissexual, né? Nessa época. Aí até que começou aquela questão da vestimenta. Lembra que eu falei pra você que eu não me via, eu era muito feminina, colocava mano de saia, qualquer mano de saia. Mas aí depois eu aprendi, né, a andar, porque eu ficava no espelho pra aprender a andar mais bonitinho, eu tive todo esse processo também. Aí depois eu comecei a me maquiar e tudo mais, e toda delicada, né? Tipo assim, por mais... Eu vejo minhas fotos e falo assim, por mais que eu estava muito feminina, tem ali né? O cheiro do couro. Ai, caramba. Então, tem. Aí, o que acontece? Foi onde eu peguei e comecei a falar assim, cara, eu não tô me vendo. E aí eu falei assim, e se eu colocasse uma roupa considerada um pouquinho mais masculina? Beleza. Aí até teve um momento que eu peguei e comprei realmente uma roupa masculina pra mim. Eu lembro como foi... Nossa, foi muito bom. Que quando eu coloquei e me vi no espelho, eu me enxerguei, eu comecei a chorar. Nossa. Porque eu me vi. Foi o momento que eu me vi. Não porque, assim... você quer ser homem? Jamais. Eu adoro ser mulher. Eu gosto muito de mim. Né? Tanto que eu tenho minha particular... uma feminilidade também junto com a parte masculina. Hoje eu equilibro muito bem as duas, tá ótimo. Tá ótimo. Eu também. Né? Exatamente. Tá porque tem gente que fala assim, vai vestir roupa de masculina, vai coçar o saco imaginário. Não corre isso. Não corre, tá tudo bem. E aí quando eu me vi, eu falei assim, cara, é eu.
E aí que foi onde eu cortei algumas coisas. Eu falei assim, não, eu não quero mais ter que vestir isso, eu não quero mais ter que me exportar dessa forma, eu não quero mais fazer tudo isso. Aí começou os preconceitos. Aí os amigos começaram a assumir mais ainda. As amigas também, porque aí vem aquela questão... as amigas. Aí vem aquela questão da ignorância, né? Ai, meu Deus, ela é sapatão, vai dar em cima de mim. Nossa, meu Deus, ô alecrim dourado. Tanta gente no mundo Pepeca de ouro. Ai, cara. Aí, o que acontece? Teve toda essa trajetória, eu perdi também muita amizade dentro disso. Inclusive até pessoas da família, os mais velhos, você tá se comportando como homem, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, cara, eu não quero ser homem, tá ótimo, tô muito bem sendo mulher. É só a minha forma de vestir, né? E eu ainda tô nesse processo de reconstrução mesmo com que eu quero colocar o que eu sou dentro pra fora. Então, tipo assim, eu tenho sim a minha feminilidade e eu tenho sim a minha parte masculina. E eu trabalho muito bem com as duas. E é mais ou menos, é tudo isso mais ou menos que vocês veem. E a gente é um ser que tá sempre mudando, né? O pessoal me chama de Lelis, porque não sabe se é Mariana ou se é Lelis. É Lelis, gente, é o que vocês quiserem que seja. Sim. É que nem assim, tem pessoas que me chamam no masculino e no feminino. Pra mim, tanto faz. Assim, pra mim, eu não tenho essa questão, não. E se eu tiver que mudar à vontade, eu vou fazer. Exatamente. Né? Mas tá tranquilo, né? Então... Mas pra mim, o que virou a chave mesmo pra entender que eu era lésbica, que eu gostava só de mulher, foi muito engraçado que foi uma situação que eu estava... Que foi onde eu parei pra olhar, assim, né? A situação. Eu estava trabalhando tava com as colegas de trabalho e tal. E eu falei assim, cara, eu acho que eu não gosto tanto de homem, assim. E você sabe que foi uma fala unânime? Que as meninas viraram falando, jura? Todo mundo já sabia, né? Como assim, jura? Mas é simples, quando você vai lá e se envolve com um homem, você comenta assim com a gente, assim, eu saí com um menino e tal, você fala assim, saí com um cara aí. Ponto. Acabou o assunto. Quando você sai com uma mulher, nossa, sair com uma mulher foi muito bom, que não sei o quê, eu fui feliz, né? Tipo, é diferente, então... Eu falei, nossa, ninguém me fala nada. Não, cada um tem seu tempo, né? Eu falei, tá bom. E foi engraçado que com os amigos que eu já tinha restaurado outras amizades, feito outras amizades. E foi muito engraçado, quando eu falei pra esses amigos, eles falaram tudo a mesma situação. Jura? Você precisou de tudo isso pra você descobrir que você gostava mais de mulher? Que você não gostava de homem? Sabe o que eu queria perguntar agora pra você? Porque você é uma empreendedora, né? E você tem um sex shop. Sim. Né? E além de tudo isso que você fez, assumir e tudo mais, eu tenho preconceito, mas também tenho preconceito do sex shop, né? Tem. Na verdade, eu sou um alvo, né? Gente, atira em mim! Eu sou o alvo pros conservadores. Inclusive, eu vou colocar o vídeo dela, ela tem uns vídeos sensacionais que ela fala muito legal. Nossa, eu gostei muito dos seus vídeos, viu? Eu vou colocar nesse podcast aqui pro pessoal conhecer. Vou colocar também lá o endereço seu. E eu quero que você fale um pouco mais. Como que foi também essa descoberta desse negócio? Falou assim, não, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou trabalhar e foda-se. Então, ali primeiro eu fui funcionária. Primeiro eu tive ali um processo seletivo. Como eu não tenho tabu... Bom, depois de tudo que aconteceu, o tabu já era uma coisa que já não pertence já há muito tempo. Aí, quando foi nesse processo, o antigo dono falou assim, olha, bacana, tal, é o que a gente precisa. E eu comecei a trabalhar ali. Só que ele era de longe, ele deixava praticamente já tudo meio que na minha mão. E eu comecei a fazer acontecer. Eu comecei ali a tirar o tabu do pessoal, conversar mais abertamente, começou a dar ali mais visibilidade pro local. E as coisas começaram a acontecer. Até que, pro meu patrão na época também, para as coisas dele que ele estava investindo, também estava acontecendo. Aí começou a não fazer sentido para ele ficar ali. E aí ele falou assim, vou passar o ponto. Eu, tudo bem, né? Tudo bem, aí eu fui ver, até cogitei qual que é o valor, mais ou menos, é tanto, tal. Eu falei, bom, não dá ainda, né, pra mim, tudo bem, né, então depois eu vou ter que procurar emprego e faz parte da vida. Sim, faz parte. Até que teve pessoas interessadas, mas não fechou o negócio, e aí ele me fez uma proposta. E essa proposta deu certo pra que eu pegasse ali, né, pra que eu conseguisse fechar um negócio com ele. E eu falei assim, tá, vamos então. Né? E foi onde eu peguei e
E acabei comprando ali, né? E tocando o negócio. Mas você fala muito abertamente, é muito engraçado o jeito que você fala. Eu falei, cara, Mas que interessante, mano. Interessante mesmo. Bom, inclusive, eu trouxe algumas coisinhas, né, pra você. Meu Deus do Uns céu. mimosinhos aqui pra Que você. é isso aqui? Esse daqui, ele é um hidratante. Posso abrir? Não pode? Dá licença. Assim, Obrigado. amarelo ainda, olha. Né? Ele é muito bom. Esse creme, ele é extremamente afrodisíaco, tá? Além de ser um creme muito hidratante pra corpo. Dando tchau aqui lá em casa, olha aqui lá em casa. Hoje tem. Hoje tem. Como que é? Ele é um hidratante que ele é totalmente afrodisíaco. Vamos Maravilhoso. Com um cheiro delicioso também, bem docinho, bem ali propício pro... Ai, que chique. Muito gostoso ele. Ele é bem docinho o cheirinho dele. Sentir o cheirinho aqui. Deu fome. É, exatamente, pra dar fome, mas não esse tipo. Ai, obrigada. Aí você passa ali mesmo como hidratante ali na noite, né? Que você vai se divertir mais e tal. Até mesmo pro dia a dia, se você quiser passar, porque ele é muito bom, a hidratação dele, perfeita. Nossa. Tá? É ótimo. O seu sex shop, ele fica na rua Maranhão, né? Isso, 1283, sala 5. Sinta-se. Sinta-se. Sex shop. E vou colocar o Instagram também aqui, pra vocês conhecerem. E vão ver o vídeo dela, que é muito engraçado. Ixi, cara, nossa, deixa eu ver o que mais tem Tem aqui. muita coisa legal. Tem muita coisa legal. E o jeito que ela fala, vocês vão se surpreender. Cara, esse aqui... Ah, uma raspadinha. Esse que é dá um joguinho de raspadinha. Esse é um joguinho de raspadinha de oral, né? Então, tipo assim, muitas vezes tá ali... Às vezes, com o tempo que a gente tem de relacionamento, mais tempo, ou aquela vergonha... E aí você não sabe como começar, vai raspando o joguinho, vai fazendo o que tá ali, já vai meio que induzindo. O que é isso? Esse daí é o babado babadeiríssimo. Gel sugador. Ele é um gel sugador que ele A produção deu risada, hein? que ele vibra. Ele como que é? Ele suga, ele vibra, ele esquenta, ele refresca, ele estimula o feminino, o masculino, tá? Ele serve para oral, penetração e masturbação também. Inclusive, eu trouxe também para você estar experimentando. Ai, meu Deus do céu. Eu já te dou um pouquinho pra você experimentar na boca, que dá pra experimentar. Esse aqui é o dadinho. Dadinho de posição. Ai, Isso. A gente tem tanto para lésbica, para casal gay e também hétero. Então a gente tem esse. E também existe também o... Vocês vão ficar só com a minha cara, porque eu vi um dedinho lá. Ai, obrigada. A gente também tem as cartas de Kama Sutras, tá lá. Nossa, é eu bem vou legal. fazer uma visita pra você lá, com certeza. Esse daqui, deixa eu só dar um pouquinho pra você experimentar, que eu quero ver a sua cara. Ai, meu Deus do céu. Na minha boca? É na boca. Ai, minha boca vai. Mas tenta passar onde tá machucadinho, na parte... Não onde tá machucado, né? A gengiva tá ok? A gengiva tá ok. Então, coloca na gengiva, melhor. O que vai acontecer? Vai dar o quê? O dedinho? Tá. Ó, tem que ser uma gotinha só, tá? Então não vai colocar todo o tubinho, é isso daqui só. Eu coloco na gengiva. Espalha na gengiva. Ai, meu Deus do céu. O que você tá aprontando Depois comigo? você vai experimentar. Pera aí. Ó. E aguarde. Isso aqui é muito bom. Tem como experimentar também no clitóris, né? Mas aí ela não conseguiria terminar o podcast. Mano do céu. Vai relatando o que você tá sentindo. Eu tô sentindo uma coisa aqui. Primeiro você sente na boca, você vai sentir como se tivesse uma dormência, mas não é uma dormência, é uma iniciação da vibração. Tá vibrando. E você vê que agua bastante a boca. Esse aguar a boca, ele é essencial pro oral, para ajudar no estímulo do oral. E quando você passa esse produto na região íntima, esse aguar, ele vai ativar a sua lubrificação natural. Mano, então, mas ele acho vai que ajudar. eu taquei demais, velho. É que ele é forte. Mano, Pode engolir que não tem problema. Dentro do meu corpo. Pode ingerir, não tem problema, porque ele é próprio pra isso também. Ele é próprio pra Nossa, oral. mano do céu. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mano, eu devia ter trazido um rapé pra você aplicar no você. Eu já faço uso do rapé também. Caramba. Ai, mas é que eu Conheço faço rapé, né? É muito bom, eu faço também. Nossa. Então, esse daí, Tá vibrando. lembrando que essa proporção que eu coloquei no seu Posso dedo... pôr água? Pode, não tem problema. Essa proporção que eu pus no seu dedo, na parte íntima, você vai pegar essa proporção, um dedinho no outro, espalhar assim. Com os dois dedinhos melecados, você vai passar
no clitóris, grandes lábios, e o outro bem lá dentro. Para estimular ponto G, clitóris, os grandes lábios. No parceiro, é uma proporção um pouquinho menor se for parceiro homem. Um pouquinho menor, tá? Porque a região é menor. Regaçando ali a parte peniana, ali na glande, né? E espalhando bem. Vai trazer toda essa sensação. Vai trazer muita sensação. Isso. E também dá pra você estimular, muitas vezes, numa masturbação. Mas na masturbação só tem que reduzir um pouquinho a quantidade. Porque aí você vai colocar só mais ali no clitóris e tal. Aí você reduz um pouquinho mais, que é um grãozinho só dele. E você vai estimulando. Tudo isso vai fazer você sentir prazeres diferenciados. É muito bom. Tanto a dois, quanto também sozinha. É muito legal. Cara, você nasceu pra isso, né? Nossa, eu tenho uma desmontura de falar, cara. Ah, olha, eu sou meio nerdona, né? Então eu gosto de estudar tudo aquilo que eu tô... Eu sou de touro. Touro. Eu gosto de estudar tudo aquilo que eu tô fazendo. Sim. Né? Então, tipo, quando eu comecei ali no Sexy Shop, eu comecei a estudar sobre cada produto. Entender qual que era, o que tinha dentro das fórmulas dele. Entender qual que era a sensação, por que dava aquela sensação. Isso é uma diferencial, né? Porque hoje em dia, você vai em alguns lugares, não tem... Mas esse atendimento de falar, né? Cara, é muito interessante. E é dessa forma que quando você for lá, você vai ser atendido, tá? Nossa, mano. E, por exemplo, esse daqui, tudo isso é efeito do jambo, tá? Caramba, o jambo que faz esse efeito. É o jambo, o pimentão, o extrato de pimentão e extrato de caju que faz a sucção. A sucção você não vai entender tanto na boca, mas na região íntima você entende muito bem. A dignidade vai pro brejo. Maravilhoso. E você viu minha bolsinha? Linda essa bolsinha. O que tem aí na sua bolsinha? Quase inocente, né? Essa bolsinha, ela é um sugador de clitóris. É muito legal. Deixa eu ligar aqui pra você ver. Ela é recarregável e a prova d'água. Vamos fazer, vamos experimentar. Ó, você consegue sentir aqui, ó. Aonde? Ó, essa parte é mais sensível. Ó. A cada clique muda a sucção. Aí, se você quiser uma sucção mais potente, você aperta aqui, ó. E por mais que ela puxe, não machuca. Gente, ele é bem puxando. Que da bem hora. estimulante, ó. Ele puxa bem aqui, ó. Olha, é bem disfarçado, né? Sim, é uma bolsinha. Que legal. Isso daqui, pro estímulo de clitóris, gente, é muito, muito, muito bom. Nossa, muito bom. mano. E dá pra usar tanto sozinha quanto a dois também. Por exemplo, um casal de lésbica também consegue utilizar isso durante ali a relação pra estimular. Enquanto você tá ali com a boca assim em alguns outros lugares, você coloca isso em outros. Entendeu, né? Então, no caso de um casal também que é hétero, por exemplo, enquanto o parceiro está fazendo a penetração, ele pode estar estimulando com isso daqui a parte do clitóris. E aí causa sensações pros dois diferentes, porque automaticamente, quando a mulher utiliza isso numa penetração, ela vai fazer o polpoarismo involuntário. E o homem consegue sentir esse aperto e solta na parte peniana, que dá mais tesão pra ele também. Caramba. Então é bem legal. Tá vendo legal. aí, produção? Você falou, olha... Cara, eu trouxe aqui uma lembrancinha pra você também. Ó, dos incensos. Se eu soubesse que eu usava rapé, eu trazia um rapé. Eu faço rapé também. Olha que beleza. Mas vamos conversar sobre isso. Vamos. Eu vou lá na sua loja, eu levo pra você lá. Leva, tá? sim. Esse é o incenso que eu fazia quando eu tinha a lojinha. Que a gente tinha uma lojinha também mística, mas hoje em dia eu não mexo mais. Nossa, eu amo incenso. E aí também trouxe pra sua pombagira, tá? Ai, porque já que você é uma menina que estuda bastante, sim, né? Adoro, ainda, como eu falei pra você, ainda é uma banda branquizada ainda, mas mesmo assim tudo válido, todo conhecimento é um conhecimento, né? Exatamente. E a sua filha? A gente queria conversar um pouco sobre a sua filha também. Você falou, que coisa a sua filha tá? Minha filha, ela tem 14 anos. E aí ela lida bem aí com a sua personalidade. Sim. Aí, né? Quando eu tive ela, o meu propósito foi assim, eu quero fazer por ela o que não fizeram por mim. Sim. E criado com outro tipo de visão de mundo. Sim. Com um mundo de liberdade, mas ali, lógico, respeito, sem diferenças. Então, assim, desde quando ela era criança, ela sempre entendeu que todas as formas de amar é amor e todo mundo é igual. Então, pra ela, é tudo tranquilo. Ela tem dificuldade de entender quando existe preconceito. Essa menina fica numa revolta quando ela vê um preconceito, ela vê uma coisa muito fechada, uma coisa muito negativa. Então isso pra ela é estranha. Eles aprendem muito, né, cara, com a gente. E aí, nossa, eu fico feliz da sua filha. Nossa, bacana também. Ela tem uma sinceridade absoluta que às vezes tem que segurar um pouquinho. Tem que segurar um pouco. Porque ela nasceu sem filtro, não é? Então ela tem essa liberdade de falar. A nossa relação mesmo é muito de amigas. Tanto que quando a gente sai,
As pessoas acham que a gente é muito amiga. Sim. Porque a gente brinca, a gente fala tudo que ela teve dúvida na vida dela e tem. Ela corre pra mim, pergunta, conversa. Então a gente tem muito essa relação de muita união. Tipo, ela é o amor da minha vida, né, aquela menina. E a gente tem toda essa união entre a gente de liberdade de falar. Porque eu acho que quando a gente tem filho, por mais que a gente idealize certas coisas, assim, eu procurei não fazer isso, né, pra, tipo assim, não forçar ela a nada, sempre deixar ela pra escolher os caminhos dela. Sim. Mas muitas pessoas, elas têm filhos e querem aprender. Quer se focar, não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Lógico, você tem que mostrar limite, você tem que educar, você tem que ensinar caminhos. Sim, orientar, né? Orientar. Mas eles que têm que escolher, né? Exatamente. E eles têm que ter a opinião de escolha, né? Porque eles são seres humanos. E a gente, se a gente não entende, a gente só tem que apoiar. E acho que faltou muito dos nossos pais, né? A gente, como a gente meio louco na vida assim, nossas ideias nunca serão apoiadas. Não. Mas é aquela questão. Por um tempo eu fiquei muito me remoendo essa questão também dos pais e tal. Mas também a geração era outra. Era outra. Como que eles vão entender isso, sendo que a criação deles foi dessa forma? Foi de uma forma, tipo assim, que era o certo ponto e acabou e você não podia nem contestar isso. Então também pra eles é um aprendizado. Só que hoje em dia, eles só aprende quem quer, quem tá aberto a aprender. Aí que tá. E nem todo mundo tá aberto e cada um tem o seu processo. É verdade. Né? Mas no caso dessa menina, minha menina, que é maravilhosa, ela é uma pessoa assim que tem uma visão diferenciada. E quando ela vê algo, preconceito, machismo, esse tipo de ato na frente dela, isso pra ela é repugnante, ela fica muito brava, enfim, ela não sabe gosta. Se defender, né? Então ela já tá bem instruída aí, né? E a gente conversa sobre tudo, é muito bom, a nossa relação é muito boa. E aí, como a nossa conversa aqui, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas em relação à autodescoberta mesmo, ter coragem, né? De ter aí a flexibilidade, a liberdade de seguir aí o caminho, né? Que às vezes tá aí com medo aí de seguir por muitas conservadorismo, muitas questões, né? Eu queria que, se você pudesse, deixar uma mensagem para essas pessoas que ainda, por muitas vezes ainda vivem aí com pessoas que não conseguem se libertar, né? Ou seja, de um relacionamento tóxico, ou seja, de um familiar que não apoia, né? Deixar uma mensagem mesmo para essa galera aí, né? Que eu acredito que o autoconhecimento, ele não é um ponto de chegada, ele é um processo, né? Então, quanto mais antes essa pessoa se libertar, né, pra ela poder viver a vida dela, deixa aí um recado aí pra galera. Eu acredito que, assim, o importante é você não desistir de você. E o autoconhecimento, por mais difícil que ele seja, ele é muito necessário. Porque através do autoconhecimento você vai ter o seu amor próprio. E você não vai desistir de você. Então, por mais que seja difícil, insista, persista. Invista em você. Mas fulano, cicrano, esquece. Esquece o que os outros vão pensar, esquece o que os outros vão falar, porque a sua vida é você que vive. E se você viver em torno dos outros, você não vive. Você só vegeta. Você só vai sobreviver. Então se liberte, se permita e viva. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por ter deixado a sua luz aqui comigo. E tenho certeza que isso aqui vai inspirar, vai ajudar muitas pessoas. Eu vou fazer uma visita pra você lá. Gostei muito de conhecer, viu? Você é muito da hora, cara. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, que exemplo de vida, viu? E eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui com a gente. A gente trouxe aí essa história da Maeri Silva, que aí pegou, se autodescobriu, mas teve um processo muito grande aí pra essa caminhada. Então, mas ela conseguiu. Então eu acredito que isso vai inspirar muitas pessoas, você que tá aí de casa. Assistam, reflitam, que a gente tá aqui nessa vida, a gente precisa ser o que a gente veio ser, não é mesmo? Então, eu quero agradecer, um beijo pra todos e até o próximo episódio. Fechou? Fechou. Uns são brisa, outros fogo, uns são versos, outros rima, cada um com seu desvelo, seu abismo.
a vida, cada estrada nos conduz. Arararaê, 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 arararaê. Mas no fundo a essência pulsa, somos feitos de um só tom, de amor, luz e humanidade. É no encontro que há o dom, que a igualdade seja o verbo que nos faça renascer. Mas no fundo a essência pulsa, somos feitos de um só tom, de amor, luz e humanidade. É no encontro que há o dom, somos parte de um só tudo, somos um único ser.